Quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Amém? Me sinto alegre e honrado por essa rica oportunidade aqui e conhecendo mais uma partícula do povo que vai morar na eternidade. Amém? Já quero aqui externar a minha gratidão a Deus pelo convite que nos fora feito por meio da nossa irmã Glaucilene e também do nosso irmão Emerson, né? Nos foram bem receptivos, foram lá na igreja nos convidar, né? Me fez uma saudação assim muito calorosa e fico muito feliz por estar aqui atendendo a esse convite, né? E participando desse lindo congresso Peregrinos que a igreja aqui tem promovido. Deus abençoe ricamente os irmãos, abençoe cada um da coordenação, da liderança que tem empenhado, tem participado de forma direta ou indireta desse lindo trabalho. Quero aqui também fazer menção do nome do vosso pastor presidente, pastor Raimundo Pacheco, também do vosso pastor local, pastor Rogério Reis, conheci ali, né? Deus abençoe o santo do Senhor, né? E a Juventude Potência, né? Eu fiquei curioso porque o nome Potência, depois se puder me explicar depois por que Potência, ficaria muito curiosa em saber e descobrir o porquê Potência. Mas Deus abençoe, né? Me sinto honrado, vi aí uma juventude bastante ativa, bastante viva, né? Deus abençoe. Elogiar aqui, meu irmão, a equipe de louvor, né? Eu sou músico, né? A minha formação musical assim inicial na igreja é de música, toquei muito tempo na banda. Então, quando eu vejo um conjunto, um grupo de musical assim tocando bem, adorando ao Senhor, os músicos muito coeso, né, com muita educação musical, eu fico muito feliz, né? Graças a Deus, os irmãos aqui foram bem servidos essa noite por meio da adoração que eles conduziram. Amém? Sem mais delongas, abra comigo a sua Bíblia no Salmo 121. Enquanto você localiza o Salmo 121, a gente vai ler o Salmo 121 e o tema da nossa festividade, que é 1 Pedro capítulo 2, versículo 11. Então, mas primeiro nós vamos ler o texto de Salmo 121. Enquanto você localiza, quero agradecer a Deus também pela minha esposa estar me acompanhando, né? Essa linda moça aqui na frente, né? Deus nos deu essa linda esposa que tem nos acompanhado no ministério há algum tempo. Temos ali também alguns jovens, Jardim Encantado, né? Ovelhas minhas ali estão ali. Deus abençoe. Estefânio, Pedro. Deus abençoe, está aí nos acompanhando também. Quero trazer um abraço também do meu pastor local, pastor Hamilton Oliveira. Congrego ali na Assembleia de Deus, Jardim Encantado, aqui na Horácio Picorelli, descendo aqui, né? Estamos ali congregando e servindo ao Senhor como obreiro auxiliar. E graças a Deus, Deus tem abençoado a obra do Senhor. Quantos acharam Salmo 121? Diga amém. Diz assim um texto sagrado: elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Agora vai lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11, que é o tema da vossa festividade. Diz assim: amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Amém? Tema bastante sugestivo. Creio que nesses 3 dias que os irmãos estão aqui, creio que os irmãos já ouviram bastante coisas acerca dos peregrinos. Me permita essa noite falar um pouco mais. Me permita essa noite tentar ampliar algum assunto, tentar revisitar algum assunto que foi falado já nesses 3 dias. Porque quero fazer jus ao tema que vocês escolheram para a vossa festividade. Eu fico muito grato a Deus por ter uma igreja sensível
a ordenança do Senhor de que somos peregrinos nessa terra. Uma igreja que está sensível à ordenança de que somos alguém que está de passagem. Estamos mudando para um outro local, para uma outra casa, para um outro país. Para começar, eu preciso da sua atenção por esses minutos, para que eu venha te levar para aquilo que Deus quer colocar nos nossos corações. Talvez, na primeira vista, esses dois textos que acabamos de ler não tenham um link entre eles, mas a gente vai chegar lá. Por isso eu peço a sua atenção para que a gente possa chegar naquilo que Deus preparou essa noite para nos trazer aqui aos nossos corações. Eu quero iniciar te perguntando: como você enxerga a vida? A vida para você é um jogo? Ou a vida para você é uma festa? Ou a vida para você é uma corrida? Quem sabe a vida para você é um quebra-cabeça? Ou quem sabe a vida para você, das agruras que você enfrenta do seu dia a dia, a vida para você é uma batalha, uma guerra? Por que é importante responder a essa pergunta de como você enxerga a vida? Porque a forma como você enxerga a vida determina a forma como você se comporta nela. A forma como você enxerga a sua vida aqui na terra determina a forma como você vai se comportar diante dos processos que a vida lhe apresenta. Se você enxerga a vida como uma festa, é bem provável que você não se preocupe com o amanhã. Porque quem está na festa simplesmente se preocupa em expor para fora os seus instintos primitivos e assim não se preocupar com o dia de amanhã. Se você enxerga a vida como uma festa, é bem provável que você não se preocupe muito com algumas horas, com alguns dias, com o que vem depois do dia de amanhã. Se você enxerga a vida como um jogo, é bem provável que você seja alguém de pouca responsabilidade e até insensível ao que ocorre ao seu redor, porque dentro do jogo os personagens são amorais. São personagens que não existe uma moralidade, eles não estão dentro de uma regra, de uma moralidade em que governa a vida deles. Então eles fazem como controlados pelo jogador, fazem o que querem. Então se você enxerga a vida como um jogo, é bem provável que você também seja um desses NPCs, um desses personagens que também seja insensível aos dilemas da vida. Se você enxerga a vida como um quebra-cabeça, é bem provável que você tenha quebrado a sua cabeça para tentar montar essa grande peça que é a vida. Só que a pergunta realmente importante não é como você enxerga a sua vida. A pergunta importante é como a Bíblia enxerga a vida. O que a Bíblia fala acerca da vida? Essa, de fato, é a pergunta importante. E responder a essa pergunta determinará a forma como devemos nos comportar na vida que a Bíblia chama e apresenta da forma que ela vai nos apresentar. Por isso é importante saber como a Bíblia Sagrada enxerga a vida. Porque da forma que a Bíblia enxerga a vida, é a forma que eu tenho que me comportar nessa vida. No texto que acabamos de ler, Pedro nos chama de peregrinos. A palavra peregrinos aqui no texto grego é paróikos, e significa um habitante temporário, ou alguém que está fora de casa, ou longe de casa. Pedro aqui está enxergando a vida como uma viagem, porque se somos peregrinos, nós estamos numa viagem. Então a Bíblia está identificando a vida como uma viagem. A Bíblia enxerga os cristãos numa viagem. Alguém que está apenas de passagem, um viajante com hora marcada para ir embora. Por isso ele usa a palavra peregrinos. É assim que a Bíblia enxerga a vida, como uma grande viagem onde há pessoas que estão peregrinando nessa terra rumo ao lar celestial, rumo à casa celestial, rumo ao país celestial. Por isso a vida é uma viagem. Essa palavra peregrinos em 1 Pedro, ela faz todo sentido com o contexto da carta. Por quê? Pois essa carta ela é conhecida como a carta da esperança em meio aos sofrimentos. E por quê? Pedro escreve essa carta a fim de animar irmãos que estavam sendo perseguidos pela fé em Cristo.
irmãos que estavam sofrendo ojerias por demonstrar amor a Jesus Cristo. Então havia irmãos que estavam sendo perseguidos por amor a Cristo, estavam sofrendo represálias por causa da fé em Cristo Jesus. Então Pedro escreve essa carta para encorajar esses irmãos, a fim de dizer que eles eram apenas peregrinos nesse mundo. É como se Pedro estivesse dizendo: eu sei que vocês estão sofrendo, eu sei que vocês estão passando por represálias, eu sei que vocês estão passando por perseguições. Tem pessoas que estão indo contra vocês por causa da fé em Cristo, por causa do amor que você tem em Cristo. Pessoas estão perseguindo, estão te oprimindo, estão te pressionando. Mas ei, toda dor é por enquanto. Vocês são apenas habitantes temporários deste mundo. Vocês não pertencem a essa casa, vocês não pertencem a esse plano. Aqui não é o lar de vocês, aqui não é a casa de vocês. Por isso suporte mais um pouco, aguente mais um pouco, suporte esse sofrimento, porque em pouco tempo voltaremos para casa. Por isso Pedro fala daquele povo como peregrinos, para encorajar eles, para animá-los, para favorecê-los, para que eles identifiquem que há um fio de esperança no meio de toda essa turbulência. É como se Pedro estivesse dizendo para eles: vai valer a pena sofrer por amor a Jesus. Vai valer a pena se abdicar dos seus prazeres por amor a Jesus. Vai valer a pena passar por essa existência e quem sabe não ser nem lembrado pelo mundo, mas o teu nome não foi esquecido, ele está anotado no livro da vida, para aquele grande dia ser mencionado pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Para Pedro fundamentar o seu argumento de que nós iremos sofrer por essa existência, ou nessa existência, ou nessa grande viagem, Pedro, para fundamentar o seu argumento, ele usa o exemplo de Cristo como alguém que sofreu em nosso lugar, para nos deixar o exemplo. 1 Pedro capítulo 2, versículo 21 afirma isso. É por causa do exemplo de Cristo que nós, os cristãos, iremos sofrer. Porque, irmãos, preste atenção, não devemos esperar aplausos no mundo que crucificou o nosso Senhor. Não devemos esperar aplausos no mundo que crucificou o nosso Cristo. Não devemos esperar aplausos do mundo, não devemos esperar parabéns do mundo, não devemos esperar honrarias do mundo, tapinha nas costas, você é o cara, prestígios, aplausos, parabéns. Não. Se Cristo foi odiado pelo mundo, tenha certeza que nós, como pequenos cristos, também seremos odiados da mesma forma. Não há como esperar do mundo uma atitude contrária ao que ele ofereceu, ao que ele prestou a Cristo. Se foi um comportamento de perseguição, irão perseguir a nós. Se foi um pensamento, um comportamento de revolta, irão também se revoltar contra nós. Por quê? Porque nós não somos melhores do que o nosso Senhor. Se o mundo perseguiu a Cristo, prepare-se, porque também seremos perseguidos. Se você busca, irmãos, se você busca aplausos do mundo, você está indo na contramão daquilo que Cristo buscou. Se você busca ser aprovado pelo mundo, você está indo na contramão daquilo que Cristo buscou. Você é peregrino. E peregrinos andam conforme Cristo andou. Peregrinos falam conforme Cristo falou. Peregrinos amam conforme Cristo amou. Peregrinos desejam conforme Cristo desejou. Isso significa, irmãos, que você almeja ir para a sua verdadeira casa. Você almeja ir para o seu verdadeiro país. Você almeja encontrar o seu verdadeiro Rei, Jesus Cristo. Por isso eu digo para você, o mundo não é a sua casa. O mundo não é o seu país. O mundo não é a sua moradia permanente. Você está apenas de passagem. Você é um peregrino. Você pode dizer para quem está do seu lado: você é um peregrino. Quero falar para os irmãos algumas características do peregrino. Primeira característica do peregrino: o peregrino tem valores morais diferentes do mundo. Vou repetir para você decorar. O peregrino tem valores morais diferentes do mundo.
O peregrino é aquele que está longe de casa, sim ou não? Sim. E o mundo a qual ele habita não é o seu lar. Isso significa que os padrões morais do mundo não são os valores do peregrino. Os padrões imorais do mundo não são os padrões do país a qual o peregrino pertence. As leis morais que governam o mundo não governam o peregrino. Por que não governa o peregrino? Porque o peregrino possui padrões diferentes, leis diferentes, valores diferentes. É só você lembrar de Daniel, um jovem judeu na Babilônia. Foi exilado, está longe de casa, está longe da terra, está longe do seu país. E havia uma lei que dizia que quem adorasse outro Deus, a não ser os deuses da Babilônia, seria punido com a cova dos leões. Sabe o que Daniel faz? Ele ora. Ele simplesmente ora. A Bíblia vai dizer que a Bíblia vai dizer que ele fazia questão de abrir a janela do quarto dele em direção a Jerusalém e orava ao Senhor 3 vezes ao dia. Sabe o que isso significa? Sabe qual que é a resposta que Daniel estava dando? Eu estou na Babilônia, mas a Babilônia não está em mim. Eu estou na Babilônia, mas a Babilônia não está em mim. Eu estou na Babilônia, mas eu sou de Jerusalém. Eu estou na Babilônia, mas a Babilônia não me governa. Os valores da Babilônia não me governam. Os valores da Babilônia não me dirigem. Os valores da Babilônia não me amoldam. Eu que governo a Babilônia e não que a Babilônia me governa. Então, aqui está claro, irmãos, que nossos valores são diferentes. Eu sou de outro país, você é de outro país, você é de outra cidade. Você não pertence a esse plano, você não pertence a esse mundo. E prepare, se você é de outro país, se você é de outra cidade, prepare-se para ser perseguido, justamente por você ser de outro país. É muito comum pessoas que saem das suas terras e vão para um outro local, um outro país, um outro estado. É muito comum eles sofrerem chacota, ojeriza, né? Isso é conhecido pela xenofobia. É muito comum sofrerem ojeriza. Se um brasileiro for para Portugal, tenha certeza, você vai sofrer ojeriza lá por ser brasileiro. Se um brasileiro for para os Estados Unidos, você também vai sofrer ojeriza, né? Se um argentino chegar no Brasil, meu Deus do céu, aí que ele sofre ojeriza mesmo. Então, é muito comum o peregrino sofrer ojeriza, sofrer afronta, sofrer perseguições. Por quê? Porque simplesmente é de outro país. Daniel foi do mesmo jeito. Era de outra nacionalidade, era de outra cultura, era de outra etnia, era de outro padrão moral, mas ele foi perseguido. Mas sabe o que fez ele continuar? Os valores dele de peregrino. Por isso, em nome de Jesus, essa noite, Deus me trouxe aqui para te dizer: não abandone os seus valores de peregrino. Não abra mão dos seus valores de peregrino. Não deixe cair no ostracismo. Não deixe cair no esquecimento os seus valores. Você é de outro país, você é de outro estado, você é de outra cidade. Há uma casa que você não pertence a essa dimensão, a esse plano. É uma casa diferente, onde o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores habita, esperando a mim e a você. Quantos podem glorificar ao Senhor por essa palavra, em nome de Jesus? Os valores morais do peregrino é uma vida de santidade, é uma vida de piedade, é uma vida de devoção e é uma vida de sofrimento. Esses componentes, meus irmãos, não podem faltar na vida de um peregrino, simplesmente porque é os valores que a Bíblia enxerga dentro do peregrino: santidade, piedade, devoção e sofrimentos. Isso faz parte da sua constituição ontológica de peregrino. Isso faz parte da sua vida. Se você não tem desejo de santidade, e se sua vida é igual a de todo mundo, eu tenho uma notícia para te dizer: isso significa que você não é peregrino. Se você se parece mais com o mundo do que com Cristo, isso significa que você não é peregrino. Se em sua boca as suas palavras ainda são palavras mundanas, são palavras torpes, são palavras obscenas, são palavras de baixo calão, isso revela que a sua identidade ainda não é a identidade de peregrino.
pesado ouvir isso, Mel, que o tema quem escolheu foi vocês. Estou honrando o tema de vocês, dizendo que o peregrino, ele tem valores morais diferentes do que o mundo apresenta. Se o mundo diz que é bom estar acima da média, é bom ser o primeiro da fila, o reino diz que os últimos é que serão os primeiros. Se diz que para você ser maior, tu tem que estar na maior cadeira, no maior patamar, o reino vai dizer para você, o maior é aquele que serve. Se lá te diz para você que felizes são aquele que tem, o reino vai dizer, felizes são os pobres de espírito. Se lá o mundo vai dizer que feliz é aquele que está cheio de dinheiro, abarrotado de alegria, rindo de canto a canto, a Bíblia vai dizer que felizes são os que choram. A doutrina de Cristo é antagônica à lei do mundo, irmãos. A lei de Cristo é subversiva aos padrões que o mundo apresenta a gente. Por isso, Deus marcou essa reunião e me trouxe aqui para te fazer lembrar: você não é deste mundo, para de viver como se fosse dele. Eu vou repetir para você entender: você não é desse mundo, para de viver como se você fosse dele. Para de se comportar como se você fosse desse mundo. Para de andar como se você fosse desse mundo. Para de se falar como se você fosse desse mundo. Você pertence a um outro local, a uma outra casa, a um outro país e a um reino que espera a mim e a você. Quantos podem glorificar a Deus por essa palavra em nome de Jesus? Deus está nos chamando hoje para um posicionamento. Deus está nos chamando hoje para assumir a responsabilidade de peregrino. Deus está te chamando hoje para você assumir a sua identidade de peregrino. Chega de andar conforme os padrões que o mundo impera. Chega de se comportar conforme os padrões que o mundo dita. Você é peregrino e você tem que influenciar esse mundo e não ao contrário. Primeira qualidade do peregrino: o peregrino tem valores diferentes do mundo. Segunda qualidade do peregrino: o peregrino está sempre pronto para viajar. Embora o peregrino ele seja alguém que está longe de casa, o peregrino é alguém que está sempre pronto para voltar para casa. É alguém que está longe da pátria, longe de casa, longe da parentela. Mas o sentimento que está dentro do peregrino é de voltar para os seus aposentos, de voltar para a sua casa. Porque a estadia do peregrino é uma estadia temporária. Por isso ele está sempre caminhando em direção ao lar, em direção à casa, em direção ao seu país de origem. Então, o peregrino ele está sempre pronto para a viagem. O anseio do peregrino é voltar para a sua pátria. E aqui eu abro um parêntese. Onde está o desejo pela eternidade? Aonde está o desejo pela eternidade? Aonde está o desejo pela volta de Jesus? Aonde está o desejo por anseiar uma vida sem dor, sem choro? Aonde está o anseio em ver a face do Todo-Poderoso? Aonde está esse anseio? A gente vive uma sociedade que está apegada ao mundo, amando o mundo, cada vez mais se moldando aos padrões. E quando se pergunta para alguns jovens, para alguns adolescentes: você almeja ir para o céu? Que céu? Aonde fica o céu? Tu não deseja ir para a eternidade, encontrar com Cristo? Não, aqui está muito bom. Tem alguma coisa errada com esse senso, tem alguma coisa errada com esse sentimento, esse anseio. O verdadeiro peregrino não deseja permanecer no local que ele está, ele almeja voltar para a sua casa. Por isso esse anseio pela volta de Jesus precisa imperar em seu coração, precisa estar vivo em seu coração, precisa estar alerta, aceso em seu coração. Por isso, irmãos, desse anseio aqui dentro de voltar para casa, é por isso que você não pode criar raízes, você não pode bater estacas, você não pode construir impérios, você não pode firmar castelos. Por quê? Porque a qualquer momento você pode deixar esse mundo e voltar para casa. Por isso você não pode se apegar, por isso você não pode criar raízes. Se apegar ao mundo gera bagagem extra. Se apegar ao mundo lhe faz levar um peso que não lhe pertence.
Se apegar ao mundo lhe faz atrasar para a viagem. Por quê? Porque você fica se apegando a essa bagagem extra e vai tentando levar um aqui, tentando levar um de lá, tentando levar, e vocês ficam vagarosos no seu passo, lentos, e não chega no check-in. E aí perde o voo. Por quê? Porque criou raízes, firmou as raízes, firmou as estacas. Sabe qual que é uma das qualidades do peregrino? Já foi citado aqui essa noite. É a qualidade de ter pouca bagagem. Alguns só têm a roupa do corpo. O peregrino, ele possui pouca bagagem. Tudo o que é extra precisa ser abandonado, precisa ser desfeito. Os peregrinos precisam se desfazer de tudo aquilo que gera peso. Pois isso pode atrapalhar o andamento da viagem. Eu tenho certeza que você pode até caminhar com peso, mas você não anda, você não desenvolve. É passos vagarosos, é passos lentos, está pesado, mas você insiste em levar. E aí o passo que era para você ter dado de 1 metro, você dá de 10 centímetros. Por quê? Porque tem peso que está tornando os seus passos vagarosos. Você vai andar lento, vai andar de forma quase parando. A vida não progride, a vida não anda, porque tem bagagem extra. Tem bagagem extra. Ei, você tem que estar pronto para viajar. Você tem que estar pronto para deixar esse mundo. Quando a trombeta soar, você precisa deixar tudo aqui. Você precisa abandonar tudo aqui. Toda bagagem extra precisa ser deixada para trás. Os prazeres que o mundo oferece são tentadores. E você não vai, eu não vou dizer para você que pecados são ruins, porque pecado, se fosse ruim, não seria praticado. Os pecados têm o seu fundo de bondade, mas geram peso. São peso extra. Levam à morte, levam à perdição, levam ao atrofiamento da sua fé. São bagagens, são pesos, são meios que o inimigo usa para te escravizar e te prender ao mundo. Há muitas coisas, irmãos, que estão tornando bagagens em nossa vida. Estão se tornando peso extras em nossas vidas. Sentimentos, rancores, amarguras, falta de perdão, brigas, discussões, mentiras, omissões, roubos, pornografia, adultério, lascívia, a hipocrisia. Tudo isso tem se tornado bagagens, peso extras, que se você continuar alimentando isso, isso vai te deixar para trás, isso vai tornar o seu passo vagaroso, isso vai tornar o seu passo lento. Mas o Espírito Santo me trouxe aqui essa noite para tirar da sua vida, no nome de Jesus, essas bagagens extras que estão tentando afligir a sua fé. Estão tentando minguar a sua fé. Estão tentando fazer com que você deixe o seu passo vagaroso, lento, com letargia e com preguiça de andar. Porque existem bagagens que precisam ser abandonadas. E o Espírito Santo é o mais interessado em fazer com que você abandone essas bagagens extras. O Espírito Santo é o mais interessado em fazer com que você libere perdão para a sua cunhada, para o seu vizinho, para o seu pai, para a sua mãe, para o seu irmão. São bagagens extras. O Espírito Santo é o mais interessado em que você abandone hoje esse vício em vídeos eróticos, em pornografia, em lascividade, em prostituição. O Espírito Santo é o mais interessado, porque são bagagens que têm te travado, têm te impedido de andar rumo às mansões celestiais. Aleluia, aleluia. Aleluia, tem uma graça de Deus aqui no ambiente e está nos orientando essa noite a abandonar essas bagagens que tem travado a sua fé, tem travado o seu desenvolvimento, a sua vida espiritual. E não é somente essas coisas escusas que eu acabei de dizer, mas até coisas legítimas podem se tornar bagagens em nossa vida, pastor Rogério. Até coisas legítimas podem se tornar peso extras e podem impedir a viagem. Quais são, Melk? O seu carro, a sua casa, o seu emprego, os seus bens materiais, uma pessoa, um famoso, um esporte, uma roupa, o dinheiro, a faculdade, a sua namorada, o seu namorado, o seu cônjuge, os seus pais. Tudo isso são coisas que podem estar atrasando e travando a sua vida espirituais. Por isso eu te dou um conselho essa noite: onde estão as tuas bagagens extras? O que tem atrasado o seu progresso, o que tem atrasado a sua vida espiritual de se desenvolver. O meu conselho para essa noite é:
venha para o altar e deixe tudo no altar. Se desfaça delas hoje em nome de Jesus. Era para você estar num progresso, numa vida espiritual muito mais elevada, num nível de profundidade muito mais intenso. Era só de você chegar aqui essa noite e participar de um louvor como esse. Era para você estar derramando lágrimas na presença do Senhor. Mas existem bagagens que ainda precisam ser abandonadas, que está te tornando insensível. Te torna insensível à voz do Senhor, te torna insensível ao ambiente da adoração. Era para você estar numa vida de progresso, de espiritualidade muito mais intensa, muito mais aprofundada, muito mais sólida. Mas bagagem extras tem tornado essa vida espiritual raquítica, frágil, débil. Por quê? Porque existem coisas que ainda estão te trancafiando nesse mundo, estão te segurando nesse mundo, estão agarrando você aqui para baixo. Por isso, quer um conselho? Coloque essas bagagens hoje no altar. Se desfaça delas hoje, abandone elas hoje, se livre delas hoje, antes que ela venha contaminar e trancafiar o seu coração. Você é um peregrino, e peregrino anda com pouca bagagem, pois a qualquer momento ele pode voltar para casa e nada pode ser impedimento. A minha pergunta para você hoje é: você está pronto? Onde está o teu coração? Onde estão as tuas bagagens, peregrinos? Chegou o tempo de abandonar tudo aquilo que é extra, tudo aquilo que é excesso, tudo aquilo que está corrompendo a sua fé e a sua vida espiritual. Chegou hoje o dia do congresso, para Deus te trazer aqui e trazer o presbítero Melk para te dizer: largue hoje essas bagagens extras que estão corrompendo a sua fé e estão atrasando a sua vida espiritual. Chegou o tempo, não é para amanhã, é hoje, para você largar isso no altar do Senhor e viver uma vida de novidade, uma vida de promessa, uma vida de profundidade na graça e na presença do Senhor. Quantos podem glorificar a Deus por essa rica palavra? Aleluia. Terceiro ponto: o peregrino mantém os olhos na eternidade. Primeiro ponto: os peregrinos têm valores diferentes. Segundo ponto: o peregrino está sempre pronto para viajar, por isso ele não deve ficar com bagagem extra, com excesso. Terceiro ponto: os peregrinos devem ter os olhos na eternidade. O peregrino já não vive mais de acordo com os padrões e valores e morais do mundo. Esse é o ponto 1. O peregrino já abandonou toda a bagagem extra, já deixou tudo para trás e está pronto para viajar. A qualquer momento ele pode deixar esse mundo. Esse foi o segundo ponto. Só que agora os seus olhos, os olhos do peregrino, devem se desfazer desse campo natural e deve voltar os seus olhos para a eternidade. Os olhos agora devem se voltar para Cristo, deve se voltar para cima, deve se voltar para o destino do peregrino, que é as mansões celestiais. A palavra peregrino significa aquele que está fora de casa. Pedro, nessa carta, vai nos dizer uma coisa muito preciosa. Pedro vai nos dizer que o sofrimento são pedagógicos. O que isso significa? Significa que os sofrimentos têm a qualidade e a característica de nos ensinar, Pastor Rogério. O sofrimento tem a qualidade e a característica de nos ensinar verdades espirituais. Então aquele que está fora de casa aprende por meio do sofrimento. Eu vou tornar isso mais claro para você. Quando viajamos, é normal nós escolhermos um local para ficar. Uma casa, um sítio, uma pousada, um hotel, um albergue, algum local para a gente ficar. Só que uma coisa que me desconforta demais, me deixa muito desconfortável, eu não sei se vocês, se os irmãos deixam, mas me deixa muito desconfortável, é saber que ali não é a minha casa. Sim ou não? Tem cama, mas não é a minha cama. Tem banheiro, mas não é o meu banheiro. Tem cozinha, mas não é a minha cozinha. Tem geladeira, mas não é a minha geladeira. Tem sofá, mas não é o meu sofá. Tudo isso, irmãos, me torna desconfortável. Eu não me sinto à vontade. Eu não estou no meu habitat natural. Esse desconforto todo
que sinto e que nós sentimos quando estamos longe de casa é para nos dizer que nós não estamos em casa. Por isso esse desconforto vem. Por isso essa sensação de um peixe fora do aquário vem, para te fazer lembrar que você não está em casa. Nós estamos numa casa temporária que é o mundo. Por isso nós não podemos estar confortáveis no mundo. Porque a partir do momento que eu me sinto confortável com esse mundo, significa que eu já me moldei aos padrões que esse mundo me apresenta. E essa casa passou a ser minha casa. Porque eu me senti confortável aqui. Eu me sinto bom aqui, eu me sinto bem aqui, é meu habitat aqui. Quando nos acostumamos com o mundo, quando nos sentimos confortáveis no mundo, isso significa que nós já deixamos de ser peregrinos. Ter uma bela casa, irmão, é bom e é legítimo, tenha mesmo, em nome de Jesus, Deus vai te abençoar nesse empreendimento. Ter um bom emprego é muito bom, ter um bom lugar para morar, um bom carro, uma boa conta bancária, um bom emprego, uma boa faculdade, tudo isso é bom, mas quando nos acostumamos com tudo isso e fazemos disso o nosso senso de existência, tome cuidado. Isso irá revelar que a nossa prioridade está no lugar errado e que nossos olhos já deixou de olhar para a eternidade e passou a olhar para esse plano ao nosso redor. Quando eu deixo de olhar para a eternidade, o mundo começa a me encantar. Quando eu deixo de olhar para a eternidade, o mundo começa a se parecer não tão ruim assim. Quando eu deixo de olhar para a eternidade e passo a olhar para o mundo passa a ser divertido para mim. O mundo passa a ser legal. O mundo passa a ser interessante. O mundo passa a ser inofensivo. Parece um lugar bom demais para morar, parece um lugar bom demais para se viver. É aqui que entra o sofrimento. É aqui que entra o sofrimento. Para não nos deixar acostumar com o mundo, Deus vai permitir a doença. Para não nos deixar acostumar com o mundo, Deus vai permitir o desemprego. Para não nos acostumarmos com o mundo, Deus vai permitir a perda. Para não nos acostumarmos com o mundo, Deus vai permitir a dor. Para não nos acostumarmos com o mundo, Deus vai permitir o sofrimento. E por meio desse sofrimento é como se Ele estivesse nos dizendo: ei, não se acostume com o mundo, não ame o mundo, não tenha prazer no mundo. Você é peregrino e por isso eu abalei as estruturas daquilo que você estava confiando para te trazer a atenção para mim de novo. Porque se você não trazer essa atenção para mim de novo, você vai ficar amando o mundo, desejando o mundo, ficando feliz demais com o mundo. É por isso que eu boto o sofrimento. É por isso que eu permito a perda. É por isso que eu permito a dor. É por isso que eu permito que as coisas ao redor se desestruturem e se dissolva como se fosse num castelo de carta, para te dizer: você ainda não está em casa. Não se acostume com o mundo. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. É por isso que Ele usa o sofrimento. Os sofrimentos são como professores que estão o tempo todo te orientando, te dizendo: não se acostume com o mundo, não se acostume com o mundo. É por isso que Ele permitiu a dor, é por isso que Ele permitiu a perda, é por isso que Ele permitiu que aquele contrato não se fechasse, é por isso que Ele permitiu que aquela porta não se abrisse, é por isso que Ele permitiu que aquele emprego não viesse, que aquele carro não viesse, que aquela conta bancária não se fechasse. Para quê? Para que você desacostumasse desse mundo e para que os seus olhos voltassem novamente para a eternidade. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus usa o sofrimento, irmão, para te fazer desapegar do mundo. Eu vou repetir isso. Deus usa o sofrimento para te fazer desapegar do mundo. Ele usa para atrair sua atenção todos os dias. Ele usa o sofrimento para atrair a sua atenção para Ele. Porque se Ele tirasse o sofrimento de você, você se acostumaria com esse mundo. E aí você começaria a criar raízes onde não era para ter criado. Você começa a criar estaca e bater estaca e construir impérios onde era para fazer só uma tenda. Por isso Ele permite o sofrimento. Por isso Ele permite que aquela criança foi perdida no ventre materno. Por isso que Ele permite que aquele carro não fosse adquirido.
Por isso que Ele permitiu que aquele namoro não fosse para frente. Por isso que Ele permitiu que aquele emprego não fosse, que aquela promoção do emprego não chegasse. Para quê? Para que você não se acostumasse com o mundo. E tudo isso foi forma pedagógica de te ensinar. Acorde, você ainda não está no lar eterno. Você ainda não está num ambiente de sem choro e sem dor. É por isso que ainda tem choro e dor, para te fazer lembrar que você ainda não está em casa. Quantos ainda estão entendendo essa palavra? Pode gritar um glória a Deus essa noite aqui, em nome de Jesus. Quantos estão entendendo? Diga amém. Aqui eu encerro. Mel, o que tem a ver com o Salmo 121 que nós lemos no início? Já te falo. Quando abrimos nossa Bíblia no Salmo 121, somos informados acerca das peregrinações que os judeus faziam rumo a Jerusalém, a fim de cultuar a Deus nas 3 principais festas judaicas. Quais são elas? A Páscoa, Pentecostes e o Tabernáculo. Toda vez que chegava a data dessas festividades, os peregrinos, os judeus espalhados pela diáspora, espalhados pelo império ali, se deslocava da sua casa e ia rumo aos montes de Sião, aos montes de Jerusalém, a fim de adorar a Deus, a fim de encontrar com o Senhor, a fim de prestar um culto para Ele. Só que o caminho até Jerusalém era uma subida, e havia muitas dificuldades e perigos que o caminho lhe oferecia. Até porque os montes de Jerusalém eram montes altos e cobiçados por muitas pessoas. E os perigos e dificuldades que haviam nesse caminho são milhares. Eu quero elencar alguns para vocês. Primeiro, nós temos o sol. Imagina o sol de 40 graus castigando a sua cabeça durante umas boas horas do dia. Temos o caminho íngreme e acidentado. Eram montes, você tinha que subir num caminho íngreme e acidentado. Qualquer momento os seus pés poderiam se resvalar e você poderia regredir a posições anteriores ou até cair no meio do caminho. Então o caminho íngreme e acidentado. Havia ladrões no caminho, havia salteadores no caminho. A escuridão da noite, o frio, as chuvas, tudo isso revela uma caminhada árdua, uma caminhada difícil, uma caminhada complicada. E todos aqueles que iam rumo a Jerusalém passavam por essas intempéries, passavam por essas dificuldades, enfrentavam todas essas opressões. Só que quando o caminho ficava doloroso, quando o caminho ficava penoso, quando o caminho ficava dolorido demais e complicado de se andar, o salmista do Salmo 121 vai nos trazer um texto maravilhoso. No verso 1 ele vai dizer: eleva os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eu vou te orientar para você entender o que a gente está querendo dizer aqui. Sabe o que o salmista está dizendo? O salmista está dizendo assim: quando a caminhada aqui se torna difícil, eu olho para cima. Quando a caminhada aqui se torna penosa, eu olho para o alto. Quando a caminhada aqui é de sofrimento e de aguras, eu elevo os meus olhos para quem pode me socorrer. Eu olho para a eternidade, eu olho para cima, eu olho para o céu, eu olho para de onde vem o meu socorro, que é o meu Rei, o meu Senhor, a qual eu almejo ver. É por isso que eu olho para cima. Aleluia, aleluia. Esse é o papel do peregrino. O caminho está doloroso, eu sei, mas olha para cima. O caminho está difícil, eu sei, mas olha para cima, porque é de lá que vem o teu socorro. O verdadeiro peregrino mantém os olhos na eternidade. Está difícil, eu sei que está, mas mantenha os olhos na eternidade. Está doendo, eu sei que está, mas mantenha os olhos na eternidade. Está chorando, o sofrimento está batendo na porta, eu sei que está, mas mantenha os olhos na eternidade. Ele está voltando e já já nós iremos para casa. Ele está voltando e já já retornaremos para o nosso lar celestial. Ele está voltando e já já iremos para Ele novamente. Aleluia, aleluia. Glorificado seja o nome de Jesus. Eu sinto a graça de Deus no ambiente. Aleluia, 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 aleluia. Já já nós voltamos para casa. Cutuca o irmão que está do seu lado, falta pouco tempo. Cutuca ele,
Fala, falta pouco tempo. Cutuca ele e fala, falta pouco tempo. Suporte mais um pouco, resiste mais um pouco. Já já nós iremos voltar para casa. Já já nós iremos encontrar com o Senhor, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que morreu na cruz do Calvário e prometeu voltar. Aleluia! Oh, ele vem, ele vem, ele vem. Ele vem, ele vem. Ele está voltando para buscar uma igreja dele lavada e redimida. Uma igreja que não se acostume com o mundo. Uma igreja que entende que os sofrimentos que ele permite é para tirar você os olhos daqui desse plano terreno e focar os seus olhos na eternidade. Por isso suporte mais um pouco. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Está faltando poucas horas, está faltando poucos instantes. Você é um peregrino e ele marcou esse congresso para te fazer lembrar isso novamente. Você é peregrino, não se acostume com o mundo. Você é peregrino, não se acostume com o mundo. Você é peregrino, não se acostume com o mundo. Aleluia, aleluia. Fique sobre os seus pés, eu quero orar por você em nome de Jesus. Quantos entendeu a palavra e possam dizer amém? Quantos entendeu a palavra e possam dizer amém? Preste atenção, peregrino. Preste atenção. Eu sei que a caminhada está difícil de andar. E as agulhas da vida têm às vezes te desestabilizado. Aquela faculdade que você queria, mas não chegou. Aquele projeto que você queria que vingasse, mas não vingou. Aquele ideal que você tentou alcançar, mas não chegou. Foi por um triz, foi perto. Mas ele usou tudo isso para te trazer essa noite e dizer assim: eu fiz aquilo acontecer para atrair os seus olhos para mim, para atrair a sua atenção para mim. Porque você estava demais, acostumada demais com o mundo, estava enamorada demais com as coisas dessa terra e eu estava te perdendo. Mas para não te perder, eu permiti a perda, eu permiti o sofrimento. Para não te perder, eu permiti o sofrimento, eu permiti a dor. Para não te perder, eu permiti que você perdesse alguma coisa. Para não te perder, eu permiti que aquilo que você estava confiando se desestabilizasse. Mas ele te trouxe aqui para renovar as suas forças e para alinhar os seus olhos à eternidade de novo. Aleluia. Tem gente chorando já pela graça do Senhor. Isso, chore mesmo, irmã. Chore mesmo, derrame essas lágrimas, porque ele te trouxe aqui essa noite para te fazer lembrar que você é peregrina nessa terra. Você é peregrino nessa terra. E ele te trouxe aqui essa noite para te fazer lembrar: não se acostume com essa casa temporária. Já já nós iremos abandoná-la e tudo aqui ficará para trás. O que resta é aquilo que a traça não pode carcomer, aquilo que o ferrugem não pode destruir. É a fé inabalável em Cristo Jesus. Quantos podem glorificar ao Senhor por essa palavra? Aí na galeria, sinta essa graça de Deus, sinta esse poder do Senhor. Aqui na nave da igreja, sinta essa graça de Deus. Ele te trouxe aqui para animar a sua fé, animar a sua esperança e fortalecer você de novo em nome de Jesus. Curva a tua cabeça, deixa eu orar. Senhor Jesus, estamos aqui nessa noite para te agradecer por essa rica oportunidade. Senhor, preguei a tua palavra. Onde tiver uma alma que foi tocada por essa palavra, foi tocada por esse congresso, Senhor. É um congresso peregrino, estamos no encerramento desse congresso, e muito obrigado por toda a palavra que foi falada durante esse congresso, todos os louvores que foi cantado. Obrigado, Senhor, por atrair a minha atenção de novo para ti. Obrigado por atrair a minha atenção de novo para a eternidade. Eu estava me acostumando demais com o mundo, eu estava me acostumando demais com o meu emprego, com a minha casa, com a minha faculdade. Obrigado por atrair a minha atenção de novo para ti, Senhor. Obrigado por tocar na minha estrutura. Obrigado por permitir as perdas, porque elas me trouxeram hoje aqui para a tua casa, para que eu venha entender que o Senhor é rei de tudo e soberano sobre tudo. Toca na vida de cada um aqui, Senhor, e derrama a tua graça e o teu Espírito. Alegra o coração triste, renova a esperança e fortaleça a vida dos teus servos em nome de Jesus. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei. Me sustentas em mim.
Isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. E eu te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Eu sei que vai valer a pena, e vai valer a pena, e vai valer a pena te servir. Te servir, eu sei que quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar, irei dizer, quando o grande dia chegar, eu cantarei. Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena. Eu sei, eu sei, eu sei. Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena te servir. Dizer sim. Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena. Louvado seja o nome de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu te falar uma coisa, você que está aqui essa noite, você jovem, você adulto, a nossa vida é como um flash, é como uma sombra, como foi dito aqui, ela passa rápido. A gente não sabe o que vai acontecer daqui 2 horas, a gente não sabe o dia de amanhã. Pode ser que Jesus volte, que a trombeta soe, ou pode ser que chegue o nosso momento. A volta de Jesus, a Bíblia fala que ela vai acontecer. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, mas também Ele pode voltar para uma pessoa. E a pergunta que eu faço para você essa noite, você que entrou aqui nesse lugar, foi tudo bem falado, tudo bem explicado aqui essa noite pelo presbítero Melquisedeque, falando de você desapegar das coisas, falando de você deixar coisas para trás e olhar para a eternidade. Ele falou sobre o sofrimento, e o sofrimento é importante para tirar de nós o mundo. Mas talvez você entrou essa noite aqui e ainda está apegado às coisas. De repente você não tem certeza de salvação. E se Jesus chamar você, e se chegar a sua hora, e aí? Existem apenas 2 lugares que a Bíblia fala que depois que a gente morrer a gente vai: céu ou inferno. Tem gente que, como o pastor falou aqui, presbítero, o que é o céu? O céu é onde Jesus está nos esperando. É a nossa casa, a nossa morada. É o lugar de gozo eterno.
É o lugar onde você não precisa de coisas para ser feliz. É o lugar onde você não precisa de títulos para ser reconhecido. Porque lá não existe desigualdade. Porque o Rei dos Reis nos fez reis e sacerdotes a partir de quando nós recebemos Jesus. Eu quero fazer aqui nessa noite um apelo para você. Você que ainda não tem Jesus no seu coração. Você que quer fazer parte da família de Deus. Você que quer morar no céu. Você jovem, você que está assistindo pela live também. Se você quer receber Jesus aí, comenta aí no chat, ao vivo. A gente vai orar com você. E você que está aqui dentro, você que quer receber Jesus, levante uma de suas mãos. Levante uma de suas mãos. Dê o primeiro passo. Pastor Rogério, e o segundo passo? A gente está com você. Mas acima de tudo, Jesus vai dar o passo com você essa noite. Então levante uma de suas mãos. Você que está afastado de Jesus, você que precisa essa noite voltar para Ele, assim como o filho pródigo, levante uma de suas mãos. Levantou? Agora você vai dar o passo, mais um passo. Você vai sair do seu lugar e vir aqui na frente em nome de Jesus. Pastor, eu estou com vergonha. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus não teve vergonha de você quando Ele morreu na cruz. Ele foi despido, Ele foi cuspido, Ele foi chicoteado, Ele carregou o peso da cruz por mim e por você. Ele não teve vergonha. Então sai do seu lugar e confessa Jesus, antes que seja tarde demais. Em nome de Jesus, sai do seu lugar. Você não sabe o dia e a hora, mas Ele sabe o dia e a hora, o momento e a hora certa, para poder reescrever a sua história. E talvez você passou a vida toda sendo rejeitado, sendo discriminado. Mas deixa eu te dizer uma coisa essa noite: existe um Pai, existe um Deus que te ama e que não abre mão de você, e que não abre mão da sua vida. Tem mais gente, vem, é festa. Essa noite é uma noite de festa. Tem mais gente, sai do seu lugar, em nome de Jesus. Cadê os peregrinos que vão morar no céu? Aleluia. Vem aqui, pastor Raimundo, vem cá, pastor. Ainda